querido? Graça e paz, louvamos a Deus pela sua preciosa vida. Estamos iniciando aqui o nosso quadro Papo na Quarta e desde já louvamos a Deus pela sua audiência. E vamos hoje bater um papo importante também na vida da igreja e a temática será a música na igreja. E para bater esse papo, nós convidamos o nosso irmão reverendo Robson Luiz, pastor aqui na Igreja Presbiteriana Guará 2. Reverendo, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, Andréia, Rafael, toda a sua casa e desde já a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite. E também quero pontuar da minha alegria, de conhecê-lo já há um bom tempo e tive o privilégio de ser pastor dos seus pais. E na época você fazia música sacra e já concluiu o seu curso de música, é bacharel em teologia e pastor aqui em Brasília. Então seja bem-vindo em nome de Jesus e dê a sua saudação aos nossos irmãos, por favor. Muito obrigado, reverendo. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nesse papo aqui e espero que seja útil para o nosso ministério e para os nossos cultos. Amém. Robson, eu sempre gosto de pedir ao entrevistado que defina aí o nosso tema, Então, por favor, ofereça uma definição. O que é música? Música é a arte de combinar os sons, Na sua essência, é isso. A gente trabalha com os sons e, por isso, ela é dividida em 3 partes, Grandes partes, ou fundamentos, os fundamentais, que são a melodia, a harmonia e o ritmo. São as partes que compõem a música, Cada uma com a sua combinação de sons simultâneos, que seria a melodia, a combinação de sons juntos, que é a harmonia, e o ritmo, que é a coordenação dos sons dentro do seu andamento, do seu movimento. Excelente definição, Robson. E a gente pode conseguir pontuar a origem da música? A origem da música, ela, biblicamente até, podemos dizer assim, que tem lá a sua origem na descendência de Caim. Em Gênesis capítulo 4 fala sobre Jubal, que é a primeira referência de música, que fala que é o pai dos tocadores de harpa e flauta, Ali tem a sua origem e depois disso, creio que todos os povos usaram dessa arte, usaram dessa dinâmica para poder criar suas músicas de alegria, de patriotismo e tantas outras coisas mais, de alegria, festas e também choro. Rob, já que nós definimos aí e pontuamos a origem da música, explica para mim aí como a música surgiu e o seu papel na história da humanidade. Pois é, como eu falei, a música surge de uma certa maneira, olhando isso historicamente, biblicamente, lá em Gênesis. A gente viu o primeiro cântico de Moisés sendo escrito, ou pelo menos registrado, em Êxodo 15. E claro que ao longo do tempo a música ela foi usada para várias coisas, tanto no sentido religioso, quanto de festas, quanto a questão até mesmo das nações, como nós temos hoje os hinos nacionais, também isso era usado nas guerras e tantas outras coisas mais. Mas ela foi tendo essa definição, ou esse planejamento que tem hoje, mas ao longo do tempo, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, e no século XI, Guizo d'Arezzo dá o nome às notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ainda muito dentro do contexto religioso. Depois da Reforma, a gente sabe que isso já ganhou mais formas, assim, dentro dos trovadores e tudo mais, e ela foi sempre sendo apreciada, não só no sentido religioso, mas também como arte, como ela é realmente de fato. Excelente explicação, meu irmão. E aí, pensando na área da música e pensando um pouquinho na área da música dentro da igreja, qual a diferença entre louvor e adoração? Adoração, eu sempre falo que é o estilo de vida, Só que às vezes a gente traz isso para o contexto musical
E às vezes a gente até confunde um pouco isso, né? Achando que o momento de adoração é o momento dos cânticos. Todo culto é adoração ao Senhor, desde o prelúdio até as orações, as leituras bíblicas, tudo é adoração ao Senhor. Mas dentro desse contexto mais musical, geralmente as pessoas confundem uma outra coisa, né? Música lenta e música rápida. Música lenta é música de adoração, música rápida é música de louvor. E não é bem assim. A música de louvor, ela vai agradecer ao Senhor, é um elogio ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. A música de adoração, vou usar esse termo assim, ela tem mais a ver com o engrandecimento dos atributos de Deus. Então, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o amor de Deus, tudo isso tem a ver com a adoração, porque nós adoramos o Senhor por aquilo que Ele é. E o louvor dentro mais daquele viés daquilo que Ele faz. Ok, excelente proposta sua aí, fazendo a distinção entre adoração e louvor. E aí, pensando nessa adoração e nesse louvor, eu queria te fazer aí uma pergunta que eu anotei aqui para você me ajudar com a resposta. Deus pode rejeitar a adoração da igreja se a vida dos adoradores não estiver em sintonia com Ele? É uma pergunta complicada. E você está aqui para me ajudar. A gente vê biblicamente, né, que houve momentos em que o povo de Deus, a adoração do povo de Deus, seja por meio dos sacrifícios e do próprio culto, foi rejeitado por conta da oração, da adoração falsa, né? Do povo de Israel. E a música não ficava fora disso, né? Agora, existem momentos em que, talvez, quando a igreja ela está adorando com sinceridade, ainda que haja alguém que está com pecado velado, ainda encoberto, sem o conhecimento da igreja, isso pode não interferir na adoração da igreja, mas talvez daquela pessoa que está adorando ainda com o seu pecado não confessado, certamente a adoração dela não está sendo recebida pelo Pai. Pelo contrário, está sendo rejeitada, sim. Eu costumo dizer que na igreja é que bate no teto e volta. Essa adoração não sobe ao trono da graça. E aí, pensando nessa adoração ao trono da graça, onde Deus está assentado, como deve ser a música que agrada a Deus? A música que agrada ao Senhor é uma música que expressa a verdade do Evangelho. A música que agrada ao Senhor precisa dizer quem Deus é, o que Jesus fez por nós. A música que agrada ao Senhor precisa ser cristocêntrica, teocêntrica, né? Ela precisa mostrar aquilo que nós cremos de fato e de verdade. E muitas vezes nós aceitamos determinadas músicas que às vezes não expressam isso, inclusive algumas com textos bíblicos, recitando textos bíblicos, mas com o texto completamente deturpado dentro das músicas. Quando nós cantamos ao Senhor, nós precisamos cantar as verdades do Senhor e não simplesmente ser levado por uma melodia boa ou um ritmo contagiante, mas pela letra que exalta realmente a grandeza de Deus. Infelizmente, hoje nós temos muitas músicas que exaltam mais o homem do que o próprio Senhor. E essa música não agrada ao Senhor. Pode agradar aos homens, massagear o ego de cada um deles, né? Mas não ao Senhor. Ok. E aí, pensando nessa questão da música que pode agradar a Deus ou não, se não estiver de acordo com o que você pontuou pra gente, qual é o propósito da música na igreja? O propósito da música eu sempre divido em 3 partes. Adorar a Deus sobre todas as coisas. A música precisa adorar a Deus. Ela precisa, como nós já falamos aqui, né? Ela precisa expressar a grandeza de Deus, ela precisa falar da cruz, ela precisa dizer o que Jesus fez por nós e somente nele, ele é o único caminho, e a grandeza do Pai, a grandeza da Trindade. A segunda coisa, ela precisa edificar o corpo de Cristo. Ela também tem essa função de edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Se uma música não está de acordo com o Evangelho, certamente ela não tem como edificar. Ela pode até mexer com as emoções, mas ela não edifica o corpo de Cristo.
E a terceira é propagar o Evangelho. Então, adorar o Senhor, edificar a igreja e pregar o Evangelho. Tem muitas músicas que até exaltam a grandeza de Deus e não estão erradas de serem cantadas dentro da igreja. Mas, dependendo do contexto, se a gente pegar muitas músicas que falam que o Senhor criou todas as coisas, de quem, né, da sua grandeza, da sua majestade, mas não apontar também para a cruz, para o que o Senhor Jesus fez por nós, às vezes ela também pode ficar, o nosso louvor pode ficar um pouco deficiente. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas com 2 temas. Eita. Que conselho você pode oferecer para uma equipe de louvor quando está ali escolhendo as músicas? Que critérios eles devem procurar ter para escolher essas músicas? E qual a orientação para evitar que a participação deles no culto se torne um show? Sim. E aí envolve 2 coisas, né? Tanto a parte teológica quanto a parte, talvez, técnica. A primeira parte ela tem mais a ver com a questão teológica. Então é bom que a gente conheça as Escrituras. O grupo de louvor que precisa escolher suas músicas, escolha de acordo com aquilo que a gente tem falado aqui. Escolha de acordo com aquelas músicas que falam daquilo que a Bíblia revela como verdade, né? E se tiver alguma dificuldade com alguma parte teológica, hoje nós temos muitas músicas de outras denominações e até mesmo de algumas seitas. E às vezes nós corremos o risco, quando importamos essa música para dentro da igreja, trazer uma teologia que às vezes a gente não concorda. E isso não vai agradar o Senhor de forma nenhuma. Então, escolha músicas que estejam de acordo com a palavra do Senhor. Não deixe de sempre colocar no seu repertório músicas que exaltam a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Nós temos músicas que exaltam o Senhor Jesus, exaltam o Senhor na sua grandeza, como aquela música antiga, Nosso Deus é Soberano. O que ela fala, nós concordamos certinho e não tem problema nenhum colocar ela no repertório. Só que, se a gente for analisar, uma pessoa talvez que crê na grandeza de Deus também, mas que não crê no Senhor Jesus, ela canta sem problema nenhum, porque em nenhum momento ela vai falar sobre Jesus. Então, quando a gente pega um repertório, a gente pode pegar uma música que exalta a grandeza de Deus, a majestade de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus, mas também precisamos sempre ter uma música que fale sobre a cruz, que fale sobre Jesus, que fale sobre o sacrifício único, perfeito e suficiente dele. E dentro da questão de repertório, eu sempre gosto de misturar músicas assim mais alegres, que, né, o povo gosta, que bate palma, não tem problema o povo gostar. O problema todo é saber se a música é agradável ao Senhor também, né? E músicas mais lentas, e sempre a gente deixa as músicas mais lentas para o final, já preparando o pessoal para vir a mensagem, para não ficar naquela agitação. Como música mexe com emoções, então se a gente canta uma música agitada antes da mensagem, geralmente o louvor sempre fica antes da mensagem, né? Então, o povo já fica um pouco agitado ali, às vezes o pastor pode ter uma dificuldade até para conseguir a atenção das pessoas na hora da exposição. Então, sempre colocar uma música mais calma, que vai assentar o coração das pessoas, vai acalmar o coração das pessoas, sempre é bom também na hora de escalar o repertório. Na parte técnica, envolve essa questão da vaidade, né? Que muitas vezes, quando se torna show, é porque o coração do músico está voltado para a sua vaidade, para o seu orgulho. Ele quer que o seu instrumento apareça mais, ele quer que a sua voz apareça mais. E aí vira uma competição e aquilo vai se tornando um show. Ele quer fazer o melhor, mas ele até coloca assim, não, porque a gente tem que fazer o melhor para Deus. Mas na realidade o que ele quer mostrar é como que o talento dele sobressai o dos outros. E isso é um grande risco que a gente corre. A gente precisa fazer as coisas bem e realmente fazer o melhor para Deus, mas o melhor que nós podemos apresentar ao Senhor não é dentro das nossas técnicas. Claro que é bom que a gente melhore nas nossas técnicas, isso é ótimo, mas sobretudo o que está no nosso coração. Fazer o melhor no que diz respeito ao talento,
mas sem um coração voltado para a adoração, realmente vai ser um show. Isso é um perigo. É um grande perigo. É um perigo que nós vivemos dias aí, onde você pontuou, que se nós não tomarmos o cuidado, as letras da música exaltam mais o homem em detrimento de Deus. Isso é um perigo. Robson, o papo está fluindo tão bom que estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você pudesse oferecer aí um conselho para o grupo de louvor, o Ministério de Louvor, a equipe de louvor, não sei a nomenclatura correta aí que você vai pontuar, mas para um conselho para aqueles irmãos que querem servir a Deus neste ministério, mas muitas vezes falta o recurso humano, falta o recurso no que se refere ao som, a instrumentos. Que conselho você pode dar para esses irmãos? Caso tenha tudo isso ou caso não tenha tudo isso? Sim. Olha, um conselho que a gente dá no que diz respeito à questão técnica é saiba usar o que você tem da melhor maneira possível, né? Se você tem condições de crescer no seu conhecimento, seja na voz, seja no seu instrumento, faça isso. Faça aula para melhorar a sua respiração, aqueles que cantam, para melhorar a sua impostação da voz. Ou então, se é um instrumento, seja o violão, a guitarra, o contrabaixo, a bateria, o teclado, o que seja, se você tem condições de crescer, então pratique, estude mesmo, porque se você fala que faz isso para Deus, então faça realmente isso para Deus. Mas, às vezes, não tem-se o recurso. Não tem, às vezes, um instrumento, não sei como é a condição da sua igreja, às vezes o instrumento não é um instrumento tão bom, tão qualificado. Isso não interfere na sua adoração ao Senhor. Use com o melhor que você tem, da melhor maneira para o Senhor, mas sempre lembrando disso. Faça com o seu coração, faça pensando na adoração ao Senhor, escolha músicas que louvem e exaltem a grandeza de Deus. Se vai falar do homem, fale dele como um dependente da graça de Deus e não como um homem valoroso, uma pessoa valorosa, como se isso fosse a verdade, massageando o nosso ego. De jeito nenhum. Escolha um bom repertório, use as pessoas e use os recursos que você tem da melhor maneira possível, adorando o Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Uma verdadeira adoração, sincera, com alegria, não chorando porque não tem isso ou não tem aquilo, não. Com os recursos que você tem, adore o Senhor e faça isso com alegria, porque o Senhor sabe do seu coração, sabe da intenção do seu coração, mas também procure melhorar na sua técnica, porque isso faz parte também do melhor para o Senhor. Ok, Reverendo Robson. Estamos caminhando para o final, queremos louvar a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, e use os seus dons e talentos para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Reverendo, foi uma alegria recebê-lo aqui no Papo na Quarta, que Deus abençoe você, André, Rafael, leve lá um abraço para a sua igreja, para o Reverendo Fábio, amigo precioso, e que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. E a você, querido, Deus abençoe também, um grande abraço. Após assistir aí o nosso quadro Papo na Quarta, compartilhe, dê aí o seu like e siga a Quarta Igreja nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à Quarta Igreja Presbiteriana Taguatinga, será uma alegria receber você em nossa igreja. E Deus abençoe, até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau.